Não sei quanto tempo dormi, mas me sentia totalmente refeito. Fui o primeiro a acordar, meus companheiros não se mexiam, continuavam nos seus cantos como duas massas inertes. Examinei novamente a cela, nada havia mudado. A prisão continuava a ser uma prisão e os prisioneiros continuavam prisioneiros. Apenas alguém havia tirado a mesa enquanto dormíamos e eu me perguntei se ficaríamos para sempre naquela cela. Comecei a ficar angustiado, principalmente porque o ar parecia faltar. Evidentemente, havíamos consumido quase todo o oxigênio do aposento e eu não conseguia respirar. O ar precisava ser renovado. Subitamente, uma corrente de ar pura entrou na cela, parecia uma brisa do mar, restauradora, vivificante e carregada de iodo. Abri a boca e meus pulmões se encheram de moléculas de ar fresco. Ao mesmo tempo, senti um fraco balanço. O monstro de aço devia ter voltado à superfície para respirar como fazia as baleias. Procurei o duto por onde o ar entrara e não demorei a encontrá-lo. Por baixo da porta havia um buraco de ventilação que deixava passar o ar fresco. Ned e Conselho acordaram quase ao mesmo tempo, sob o efeito da ventilação revivificante. Esfregaram os olhos, esticaram os braços e se levantaram. Parece que estou respirando uma brisa marítima. E aí, galera do 8º ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. E nós estamos estudando o nosso livro do grande autor Júlio Vernes, 20.000 Léguas Submarina, esse clássico da literatura científica, onde nós vamos explorando, e o mais interessante dessa obra é que o autor ele consegue retratar de uma forma clara e ampla todos os seus sonhos e desejos em um século passado e que eles se completam na atualidade. Então, um livro escrito em um outro tempo, mas que ele é atualíssimo e que fala uma linguagem que nós hoje conhecemos. Então nós vamos hoje falar um pouco dessa obra e trazer aqui algumas informações importantes sobre a literatura. Então vamos lá, que você possa estar atento, percebam todos os momentos que são importantes. Pega o livro, caderno, material e vamos à nossa aula. Bem, nós vamos trazer agora alguns momentos importantes sobre a literatura. Então, você que está em casa, está assistindo a nossa aula, preste atenção nessas informações. Então, quais são os tipos de literatura? Então, nós estamos explorando o livro, também é interessante que além de explorar o livro, nós possamos compreender um pouco sobre a literatura, né? Então, se é a nossa aula de literatura, essas informações elas são de grande importância. Então, vamos lá. Os tipos de literatura nem sempre foram classificados da mesma forma. A divisão clássica que nasce na antiguidade é dividida da seguinte forma: narrativa ou épica, lírica e dramática. Percebam que esses elementos dessa divisão, dessa classificação literária, ela vai estar presente principalmente nos textos que eram aprofundados, estudados no teatro. Eu já falei sobre isso. E a narrativa ela prevalece até hoje. Então, texto dramático, no caso, se usava muito nas arenas, onde os gladiadores estavam ali nos seus combates, e esse texto entrava nesse momento, dando continuidade. Bem, uma obra narrativa, então, pode ser classificada em contos, romances e novela, que nós falamos sobre isso na última aula, e eu trago aqui com um detalhe importante, que é justamente um destaque para uma narrativa específica, que é o nosso livro, tá? Então, também tem um destaque para os poemas épicos, os ensaios, as fábulas e as crônicas. Então, tudo isso vai estar incluso dentro dessa perspectiva dos tipos de literatura, os tipos literários. Então, esses poemas, os ensaios, tudo isso vai estar incluso. Nós temos, durante a nossa vida acadêmica, de estudante, se trabalha muito a questão da fábula e da crônica. A gente percebe que a fábula está muito próxima das séries iniciais, é óbvio que chega também ao 9º ano, e crônica, que é justamente algo que é trabalhado dentro da perspectiva da produção textual e também, óbvio, dentro da literatura, que é necessário que a gente explore um pouco sobre isso. Vamos lá.
Então, qual é a finalidade da literatura? A literatura, ela de fato precisa ter uma finalidade. Nós não estamos lendo um livro somente porque é necessário ler, tá? Então, vamos lá. A literatura como manifestação artística tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de um determinado autor. O artista, com base em seus sentimentos, seus pontos de vista e sua técnica narrativa. Então, por essa razão, nós estamos estudando Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, porque esse livro está dentro desse contexto da finalidade da literatura, que é justamente recriar a realidade. Então, percebam que existe essa relação com a questão de recriar a realidade dentro da literatura com sua obra, tá bom? Vamos dando sequência, espero que vocês em casa estejam compreendendo. Primeiro momento da nossa aula, explorando a literatura, e o segundo momento nós vamos falar um pouco sobre o livro. Funções da literatura. Primeira função, função político-social. Realizar críticas sociais e política. Percebam que essa relação do primeiro tópico pode estar associado dentro da crônica. A crônica ela tem esse papel que é justamente fazer com que as pessoas apresentem sua opinião, possam trazer uma crítica social e uma crítica política sobre uma ação, uma atitude de um governo. Tá? Segundo, função catártica. O que é isso? Liberar emoções e sentimentos. Todas as vezes que nós estamos lendo um livro, seja um clássico da literatura, ou um filme que se transformou, aliás, um livro que se transformou em filme, ou uma série que traz emoções fortíssimas, está dentro dessa segunda função. O nosso livro, do Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, traz essa função à tona, com as emoções. Como? Porque durante a leitura você consegue se envolver com o texto. E quando você consegue se envolver com o texto, você consegue perceber ali emoções que você fica torcendo para que os personagens possam dar certo, eles consigam produzir, eles consigam chegar ao objetivo. O próximo é a função estética, vai gerar admiração pelo belo. Então, o que é o belo nesse clássico do Júlio Verne? O belo é a ideia que o autor traz em um século passado de informações grandiosas para os dias de hoje, né? Quando ele usa algumas expressões específicas no seu livro, e aí na época não eram utilizadas, e aí ele traz então essa função estética, e ele explora também os mares, né? A gente percebe que esse livro tem muito isso, ele busca explorar e aventurar de fato. Então cada capítulo você está justamente navegando nesse horizonte de informações que o nosso Júlio Verne traz em seu livro. Vamos lá, dando sequência. Função cognitiva, transmitir conhecimento. O livro traz conhecimento? Sim. Nós estamos conhecendo sobre os mares, nós estamos conhecendo a realidade de homens que trabalham no mar, né? E também a função lúdica, entreter, relaxar e envolver. Então, os livros têm essa função. Então, é uma das características dentro das funções da literatura. Então, você percebeu, são 5 funções e que elas estão diretamente ligadas a você que é um leitor. Eu que sou um leitor, nós estamos todos os dias, quando nós lemos, envolvidos com as 5 funções. Vamos lá, sequência. Agora eu quero trazer para vocês algumas curiosidades sobre o autor da obra. Já que nós estamos lendo sobre Júlio Verne, muita gente fala sobre esse autor, que ele tem vários clássicos e que a sua linha literária é voltada justamente para essa relação com a produção científica, né? E aí é necessário que a gente tenha essas informações. Então vamos conhecer o nosso autor. Então olha só as curiosidades sobre ele. Desde criança, Júlio Verne demonstrava espírito aventureiro. Seu maior passatempo era ouvir as histórias dos velhos marinheiros que perambulavam pelo cais do porto. Então percebam que já existia desde criança uma relação com os mares, e é óbvio que ele vai trazer para os seus livros, para as suas obras, essa relação de pertença com o mar, né? Então uma relação muito forte. Vamos lá, a outra curiosidade. Fugiu de casa, se escondeu em um navio cargueiro. Boa parte do livro 20.000 Léguas Submarinas foi escrita a bordo de seu barco. Então imagina aí um autor que tem a oportunidade de escrever praticamente dentro da vivência, né? Ali ele gera uma experiência bacana para ele, que é justamente o seu barco. Tá certo? Continuando. Júlio levou 5 anos para escrever a obra completa. Em pleno século
XIX, ele criou ideias modernas. Isso é o que mais chama a nossa atenção. Para quem gosta desse estilo de literatura, para quem gosta de Júlio Verne, ele era um autor à frente do seu tempo. Então isso é muito bacana quando você encontra um autor que fala de coisas que ainda não funcionam por completo. Então essa era uma das qualidades de Júlio. Tá, então vamos lá. Aqui eu vou trazer nesse momento alguns pontos que falam sobre o texto, um resumo básico sobre os textos. Eu sei que você está lendo, eu sei que você está se apropriando dessa obra. Eu espero que os resumos estejam sendo feitos. Resumo precisa ser feito baseado no que você entendeu. O professor não sabia quanto tempo tinham dormido naquele ambiente. Acelera um espaço complicado para locomoção e estadia deles, já que eles estavam ali por conta que eles foram presos, né? Digamos assim. E aí, estando naquele espaço, eles tinham uma relação conflituosa, né? Mas aí o texto mais à frente vai trazer novas informações sobre o cessar desses conflitos. O professor começou a ficar angustiado porque o ar parecia estar abafando no espaço. Uma corrente de ar entrou no espaço e ao mesmo tempo sentia um fraco balanço. Então, você percebe que as linhas do texto que eu comecei já falava sobre isso, né? Então, dando sequência, o professor dizia: o monstro de aço deveria ter voltado à superfície para respirar, como fazem as baleias. Então, aqui já se falava sobre submarino, tinha essa relação, né? A ideia de submarino que ia por baixo e depois tinha um tempo que precisava subir. Então, todo esse contexto vai estar apresentado na obra. Neide e Conselho estavam tentando encontrar lugares que existissem o ar, que foi encontrado em um espaço para respirar. Era o tal do ar marítimo, né? Que eu comecei lendo para vocês. A equipe estava sentada, questionando por estar perseguindo o monstro, né? E eles diziam, essa equipe que estava lá, para eles, justamente, que eles estavam atrapalhando aquele processo, né? Que a equipe queria procurar ali o caminho para encontrar o monstro. E eles também que estavam justamente no barco, que houve justamente aquele momento onde o barco não funcionou mais e eles caíram no mar, né? Então eles passaram a partir dali dividir o mesmo espaço com as pessoas que estavam no submarino. Então, por isso que começa a ideia dos conflitos, né? Acerca de atrapalhar o caminho do submarino. Então, um livro que desenvolve uma linha de raciocínio. Agora a gente vai trazer um pouco de evidências sobre pontos que eu percebo de grande importância na obra, que é justamente esse livro que traz, né, que desenvolve uma linha de raciocínio sobre as diversas aventuras marítimas. Percebam que quando eu passei para vocês as curiosidades sobre o autor, é notável que ele tem essa relação de pertença com o mar. Óbvio que ele também escreveu boa parte da sua obra dentro do seu barco. Então, o autor traz um tema à frente do seu tempo, onde explora diversas possibilidades. Como assim, professor? Diversas possibilidades. A ideia do monstro, a ideia de explorar o mar, né? A relação de todos os homens que estão dentro do mar, né? As pessoas que vivem no cais. Enfim, ele consegue abordar de uma forma clara e trazer para nós, muitas vezes, a relação de convivência dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas que estão lá próximo ao mar ou que saem todos os dias para o mar. E aí a gente faz uma relação também com os pescadores, né? Com todas essas pessoas que têm um barquinho, ou uma jangada, ou um navio e que trabalham dentro dessa perspectiva marítima. Então ele faz essa abordagem. Então eu estou trazendo para vocês os pontos importantes que eu percebo na obra. Então, durante as nossas aulas, você vai perceber também, você vai estar vendo que eu gosto de trazer pontos que eu percebo na minha leitura. Ele abre um tema investigativo e cheio de situações em que os personagens passam a viver e explorar. Existe uma relação entre os personagens de interesse em desvendar o grande mistério. Então, os personagens começam uma relação, né? Ou seja, percebe-se no livro que existe um único objetivo. Então, quando existe um único objetivo, as partes elas começam a se organizar, elas começam a pensar no que elas podem fazer.
Quando eu estava trazendo aqui um resumo, um pouco do que aconteceu nos capítulos, eu disse para vocês que, a primeiro momento, a relação conflituosa. De repente, o professor que estava lá com sua equipe, né, e estão em cima do submarino e pedem para entrar em um outro ambiente, um outro grupo de um submarino, e aí começa o conflito, porque os dois estavam em busca do grande mistério, né, o tal monstro que eles precisavam descobrir. Então existia ali, até o momento, uma corrida para essa grande realização. Tá? Outro ponto que a gente percebe, os personagens têm personalidades distintas e características próprias, cada um tem uma personalidade diferente. Cada personagem carrega em si uma história de vida e ideias diferentes sobre o mar, descobertas e desejos, né? Eles trazem sobre o seu pensamento essa ideia da conquista, do desejo, ser um desbravador, o seu nome ficar na história. Então, o autor consegue trazer isso. Vamos lá. Os personagens têm essa personalidade distintas e características próprias. Cada personagem carrega em si uma história de vida, ideias diferentes sobre o mar, descoberta e também com eles o desejo de conquista. Você percebe isso, né? Como eu já falei, esses slides, esse outro, falam o mesmo assunto, né? O desejos de conquista, ter o nome gravado, ter o nome fixado. Então, Júlio Verne consegue trazer isso com uma qualidade, né? O autor desenvolve em seus personagens a autonomia. Ao longo dos capítulos, percebemos que os personagens ganham força e se desenvolve a cada capítulo uma marca dos personagens do autor Júlio Verne. Então, os autores, assim especificamente, o Júlio Verne, ele traz essa característica importante nos seus personagens, que é justamente algo de grande repercussão, que é justamente personagens que são valentes, né? Personagens que vão em busca de uma conquista. Então, todos os livros dele você consegue perceber isso, né? Essa relação de guerreiro, essa relação com o poder, de ir em busca, de fato, daquilo que é interessante. Então, a gente vai acompanhando durante o livro vários capítulos cheios de informação, cheios de mistério, e cada vez mais você vai se envolvendo com essa obra, né? Cada vez mais você vai buscando essa leitura para você. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Hoje nós abordamos um pouco do resumo desse livro, falamos alguns pontos que eu trago da minha visão sobre a obra que eu estou lendo, e eu trouxe algumas curiosidades sobre o autor Júlio Verne. E também, na oportunidade, nós falamos um pouco sobre a literatura, né? Apresentei aqui alguns pontos importantes acerca da função da literatura. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Próximo encontro nós vamos falar um pouco mais dessa obra que nos leva aos mares. É isso mesmo, esse é o papel do autor Júlio Verne, fazer com que eu e você possa estar envolvido com essa obra. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu!